A paz do Senhor Jesus, louvado seja Deus por mais uma oportunidade que nos concede o Senhor. Eu quero já desde já vos convidar para que façamos juntos uma oração. Senhor Deus e eterno Pai, te louvamos, ó Deus, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concedeste de estar aqui juntos para aprender a tua santa palavra, sabendo, ó Deus, que tu és o mestre e o mestre por excelência. Te agradeço, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado e sempre cuidará de nós. Abençoa os teus filhos e as tuas filhas que aqui estarão. Abençoa, Deus, continue guardando toda a igreja que tem um comprometimento com a tua palavra, com a escola bíblica dominical. Abençoa os superintendentes, alunos, professores, todos envolvidos no aprendizado e no ensino da tua santa palavra. Pai, que o Senhor possa estar dando graça e o fortalecendo. Também, Pai, eu te agradeço por este canal que aprove o Senhor me instruir para estar aqui, Pai, aprendendo junto aos meus irmãos e minhas irmãs a tua palavra, aprendendo as lições na escola bíblica dominical. Eu te apresento este canal, Pai, pois a tua palavra diz que tudo tem que ser feito para a tua glória. Então, Pai, este canal é para a glória e honra do teu nome. Se conosco, ó Pai, nos instrua, é o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Gente, que prazer novamente poder estar aqui. E claro, né, como eu sempre digo, nós amamos a Escola Bíblica Dominical. E para você que está aqui pela primeira vez, eu quero aqui me apresentar. Meu nome é Luciene Neto Faria, sou missionária na Casa do Senhor, sirvo ao Senhor na Igreja Assembleia de Deus em Linhares, aqui na cidade de Juiz de Fora. E já te convido a você me falar aí no comentário de qual cidade você é. E eu, como você, desde a minha conversão, eu amo estudar a palavra do Senhor. E a minha oração é que o Senhor possa cada dia, como diz Paulo, me abrir a porta da palavra, me dar entendimento para aprender as escrituras sagradas. Então, estou envolvida desde os primórdios da minha conversão com a escola bíblica dominical, com o estudo da palavra. E eu venho por este canal sabendo que eu sei que tem pessoas que sabem muito mais, mas eu tenho certeza que somente Cristo é o mestre perfeito e mestre por excelência. Então eu estou aqui para junto de vocês aprender com Cristo mais essa lição. Então sejam muito bem-vindos e eu já quero te convidar para a glória de Deus. A Bíblia diz, fazei tudo para a glória de Deus. A você se convidar, a você estar se inscrevendo neste canal. Será uma honra em Cristo Jesus ter você por aqui. Então se inscreva no canal, dê o seu like, ative o sininho, para assim, quando novos vídeos chegarem, você possa receber a notificação. Então, já se inscreveu? Já deu o seu like? Ativou o sininho? Então, bora lá para mais uma lição. E eu já deixo aqui uma pergunta também. E aí? Como foi a lição 8? Como foi? Me conta. Como foi a sua aula, professor? Como foi a sua aula, professora? Depois você deixa aí nos comentários, porque já estamos agora na lição 9. E vamos lá? A lição 9, ela tem por título Resistindo à Tentação no Caminho. Nós vamos ver que por esse trimestre, o tema desse trimestre, essa lição escrita pelo pastor Osiel, ele tem, o tema dessa trimestre é a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. E hoje o tema dessa lição, por número 9, é resistindo à tentação no caminho. Texto áureo: vigiai e orai, para que não entrais em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus, capítulo 26, versículo 41. Nossa verdade prática: no lugar de ceder à tentação, é melhor triunfar sobre ela.
nós temos a nossa leitura bíblica em classe, que se encontra no Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a qual Marcos descreveu, capítulo 4, do versículo 1 a 11. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Qual que é o objetivo da nossa lição? Ponto 1. Conceituar biblicamente o que é tentação e os seus aspectos na esfera humana. Ponto 2. Mostrar como nosso Senhor Jesus lidou com a tentação. Ponto 3. Apontar a estratégia para o crente resistir à tentação. Sendo assim, nós vamos ter nessa lição 3 tópicos com 3 subtópicos, ou seja, cada tópico com 3 pontos a qual nós vamos fazer uma análise. O primeiro tópico vai falar tentação e sua esfera humana. Vamos pontuar conceito bíblico de tentação, 2 vias da tentação e tentação, um fenômeno humano. Já no tópico 2 também, com 3 pontos ou subtópicos. O tópico 2, o Senhor Jesus e a tentação. Com 3 pontos. A aprovação do Senhor Jesus, as áreas que Jesus foi tentado e como Jesus venceu a tentação. Tópico 3, resistindo à tentação. Com 3 pontos. Primeiro, todos somos tentados. Segundo, rejeite a tentação. Terceiro, arrependa-se. Então, nós vamos iniciar esta aula. Então, vamos lá? Que o Senhor nos instrua em nome de Jesus. Então, cujo tema da nossa lição é resistir à tentação no caminho, já vamos ver em nossa introdução que a tentação é algo que o crente enfrentará ao longo da sua jornada. Tratando assim que nós estamos seguindo uma jornada para o céu. E nós vamos ver que a tentação é algo que nós enfrentaremos. Todo crente. Então não existe o crente que não passe por tentação, não existe aquele que está tão espiritualmente elevado que não vai passar, não vai sofrer tentação. O fato é que todo crente ele sofrerá tentação. Haja vista que nós vamos ver que lá em Mateus, no capítulo 26, versículo 41, que é o texto áureo dessa lição, o Senhor Jesus, o nosso Cristo que veio por nós, morrer por nós, não tinha nenhum pecado, mas ele também, como filho de Deus, foi tentado. Então, a tentação é algo que todo crente enfrentará ao longo da sua jornada.
Por isso que o Senhor Jesus, a nos ensinar a oração lá em Mateus, capítulo 6, versículo 13, ele vai dizer assim, ele vai dizer, vai orar para de modo que nós não caíssemos em tentação. Então ele não fala que nós não deixaríamos de passar pela tentação. Mas ele, na oração, o quê? Não deixe-os cair em tentação. Ou seja, mostrando ali que a tentação na jornada do crente, na jornada do cristão, ela vai existir. Então a oração é para quê? Embora tenha essa tentação, que nós não venhamos cair em tentação. E falando dessa palavra tentação, nós vamos aqui ver o conceito bíblico para a palavra tentação. E dentro desse conceito bíblico, nós vamos conceituar a tentação uma vez na palavra hebraica e 2 vezes na língua grega. Quando nós vamos ver aqui a palavra hebraica para tentação, conceito bíblico de tentação, a palavra hebraica quer dizer massa. E o que isso quer dizer? Teste, provação. Quando nós vamos ali pontuar Deuteronômio capítulo 9, versículo 22, que vai falar ali de um local chamado Taberá, que é lá em Massá, em Quibrote Haatará, onde ali nós vamos ver que os murmuradores, eles ali sofreram o juízo de Deus. Aqueles que estavam lá no final do arraial, os murmuradores, sofreram ali o juízo de Deus. Quando nós vamos ver o nome Taberá, quer dizer no hebraico ardente. Então ali os murmuradores, eles foram o quê? Consumidos pelo fogo. E também, nós agora vamos pontuar a palavra tentação na primeira tradução grega, que é peirasmos. O que significa essa palavra? Significa o quê? Teste, prova. Quando nós vamos pontuar essa palavra, ela aparece no Novo Testamento, ela vai aparecer por 25 vezes. Quando nós vemos lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 19, nós vamos ver o discurso do apóstolo Paulo aos anciões da igreja de Éfeso. E ele vai dizer assim: servindo ao Senhor com toda humildade e lágrimas, e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Então, essa palavra, a primeira palavra grega para tentação, está inserida nesse contexto a qual nós terminamos de falar. A segunda palavra, tentação, no grego, quer dizer peirasso. O que significa isso? Significa testar, submeter, colocar à prova. E um dos textos que corroboram com isso está lá em João, capítulo 6, no versículo 6. O que está acontecendo ali? Está acontecendo a multiplicação dos pães e peixes. O Senhor Jesus, ele vê aquela multidão, né, aquelas pessoas todas, o Senhor vai ali ensinar a palavra para aquela multidão, mas também não pode mandar aquela multidão embora, sendo que eles vão ter fome, eles estão com fome. E o Senhor Jesus, ele vai fazer uma pergunta para Filipe. E ele vai perguntar para Filipe: onde compraremos pão para alimentar toda essa multidão? Então ali o Senhor, ele estava o quê? Testando, aonde entra no contexto essa segunda palavra grega, peirasso. O Senhor estava testando, colocando à prova a fé de Filipe e também dos demais. Onde que nós vamos comprar pão para toda essa multidão em pleno deserto? Aí nós vamos ver que o Senhor estava fazendo isso para quê? Para experimentar. O texto, algumas traduções bíblicas vai dizer
disse isso para experimentar. Mas quando a gente procura o mais próximo do original da palavra peraizo, que é no grego, estava querendo o quê? Testar. É testando. Por isso que a palavra peraizo quer dizer testar. Então, nesse texto, o Senhor Jesus, ele estava ali testando, colocando à prova a fé de Filipe e dos demais discípulos, porque haja vista, o próprio Senhor Jesus já saberia o que ele iria fazer, que ele iria multiplicar ali aqueles pães e também aqueles peixes. Então, aqui nós observamos o conceito bíblico de tentação. Vimos no hebraico, né? E duas palavras ali na língua grega. Segundo ponto, duas vias de tentação. De acordo com a palavra de Deus, a tentação, ela, claro, ela tem a sua priori, ela vem primeiramente do diabo. Haja vista que quando nós vamos ver Gênesis, o livro de Gênesis, no capítulo 3, nós vamos ver ali o diabo o quê? Atentando, tomou ali a forma da serpente e através da serpente estava ali o quê? Tentando Eva a romper a ordenança que Deus tinha deixado. De quê? De não comer da árvore que estava ali em meio do jardim. A árvore do bem, da ciência do bem e do mal. Então, nós estamos vendo ali essa priori, que primeiramente essa tentação ela vem do diabo. Só que ela também tem origem no diabo. Essa tentação ela tem origem no diabo. Nós vemos isso, a ponto eu falei sobre a queda. E também dentro do ser humano. Quando nós vamos ler a Epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 14 e 15, nós vamos ver que Tiago fala que todos nós somos engoldados pelas nossas próprias concupiscências, ou seja, desejos. Ele está falando aqui da inclinação do nosso próprio coração. Nós vamos ver ali que Aminon, quando ele deseja Tamar, fala o filho de Davi, você vê que ele deseja tanto a ponto que dele não comer e ele não se alimenta, o corpo físico dele começa a emagrecer, chamar a atenção, porque é algo que ele estava ali desejando, sabe? Era algo que ele estava dentro do coração dele. Quando nós vamos ver também Davi para o Betseba, quando o desejo que ele tem, quando ele vê o desejo que ele tem por Betseba. Nós vamos ver também Ló, quando Ló ele muda, ele escolhe, né? Ele muda para Sodoma, o que atrai ele são o quê? A vista que ele tem, o quê? Do Jordão. Então, nós somos engoldados, ou seja, a nossa inclinação do próprio coração, aquilo que nós, o quê? Queremos. Então, haja vista que a tentação, ela se origina no diabo, mas também dos nossos próprios desejos, os desejos o quê? Da nossa carne, ao engodo e ao deleite das concupiscências da carne. Então, por isso que Tiago está dizendo ali que nós somos engoldados, atraídos pelaquilo que nós desejamos, que nós tornamos ali como uma prioridade, aquilo toma conta do nosso coração, que a gente fica atraído pelaquilo. Uma vez que o diabo ele é o tentador, mas também o declínio, essa inclinação que nós temos dentro, cada um ser humano. E não adianta falar que você é uma mulher de Deus, que você é de oração, sobe monte, desce monte, que você é um homem de Deus. Todos nós, querendo ou não, temos essa inclinação. Por isso que se o próprio Senhor Jesus falou, olha, para que nós fizéssemos o quê? Para que nós vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne, ela está
fraca, ela é fraca, ou seja, ela tem essa inclinação, né? Essa inclinação do nosso próprio coração. E é por isso que nós temos que vigiar. Por isso que a palavra vigiar, ela antecede a palavra orar. Porque você pode orar 23 horas no dia. Se você não vigiar por 1 hora, porque o dia, nossa divisão do dia são 24 horas, você fica 23 horas em joelho orando, clamando ao Senhor. Mas se na 1 hora que você estiver de pé, você não vigiar, você der essa inclinação da carne, você o quê? Vai cair em tentação. Então a gente precisa estar o quê? Vigiando e orando. E não adianta dizer que você não sofre tentação, porque todos nós, todo crente, todo cristão, ele passa por tentação. Se o próprio Jesus foi tentado pelo diabo. E nós vamos falar sobre isso aqui nos tópicos vindouros. Então, nós precisamos entender que há 2 vias de tentação. Primeiramente, vem ali do diabo, nós vemos ali no Gênesis 3, e também dentro de nós, seres humanos. Dentro de nós há essa inclinação, que é a inclinação para a carne. Lembrando que nós ainda não estamos no corpo incorruptível. Nós estamos no corpo corruptível. Mas acima dessa limitação pós-queda, nós estamos sendo regenerados, santificados pela presença do Senhor, porque agora não somos mais nós, mas Cristo em nós. Mas isso não nos impede de quê? De vigiar. O apóstolo Paulo fala: o bem que eu quero não faço, mas o mal que eu não quero, esse faço. Então ele está mostrando o quê? Que não está imune. Por isso que a gente tem que vigiar e orar. Paulo também diz: aquele que está de pé, cuide que não caia. Quem está de pé? Aquele que agora está na graça do Senhor. Aquele que agora se tornou filho de Deus, que aceitou o Senhor Jesus como Salvador. Aquele que converteu. Então, ainda que você esteja de pé, cuide para que não caia. Por quê? Nessa jornada para o céu, vai se ter o quê? A tentação. O inimigo, ele vai tentar o quê? Ele vai querer nos tentar. E por isso que nós temos que estar vigilantes contra este inimigo. A carta de Paulo aos Tessalonicenses, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 5 diz, Paulo fala para os crentes de Tessalônica: portanto também, eu não podendo mais sofrer, mandei saber de vossa fé, se porventura temendo que o tentador vos tentasse, e o nosso trabalho vier a ser em vão. Todos nós sabemos que a epístola de Paulo aos Tessalonicenses, na cidade de Tessalônica, foi um dos ministérios mais breves do apóstolo Paulo, devido à perseguição. Então ele teve muito pouco tempo de instruir aqueles crentes. Então Paulo, quando escreve essa carta, ele está preocupado de como vai a fé daqueles cristãos. E qual é essa preocupação? Aqui deixa bem claro, ele diz aqui: temendo que o tentador vos tentasse. Então nós estamos vendo aqui que o tentador é o quê? É o diabo. E a tentação, o que o diabo vai usar? Ele vai usar aquilo que é a sua fraqueza. Suponhamos assim, a pessoa que aceitou Jesus outrora bebia. Só que aceitou Jesus não bebe mais, porque cristão não bebe. Aí o que acontece com esse inimigo? Ele vai usar exatamente esse ponto para querer te derrubar. Então a pessoa ali que a pessoa ali que tinha tinha um controle, controle das coisas, via muitas coisas desse mundo, as impurezas desse mundo, que era a questão, né, a sensualidade. O inimigo, ele vai usar, o tentador vai usar aquele ponto. Por quê? Porque a carne já tem inclinação para aquela área. Então, por isso que nós precisamos o quê? Observar. A tentação é um fenômeno que humano. A tentação é um fenômeno humano.
E como isso? Ninguém, a Bíblia fala, né? Ninguém seja tentado. Deus não tenta ninguém, né? Ah, eu tô passando essa... Não, tentar não. Deus não pode ser tentado pelo mal. E a ninguém tenta, isso é claro. Deus, quando nos prova, é para quê? Aperfeiçoar o nosso caráter. Então, Deus não tenta ninguém. Deus, quando permite provação, é para quê? Para aperfeiçoar o nosso caráter. Se lembra ali, Deuteronômio, quando o Senhor fala, coloquei vocês no deserto para ver o que tem dentro dos vossos corações. Então, o Senhor ali estava trazendo aquele povo uma maturidade, mostrando o que tinha no coração. Deus não estava tentando. Então, Deus não pode ser tentado pelo mal e também a ninguém tenta. Quando nós vamos ler 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa que o ouro que perece e é aprovado pelo fogo, seja achado para louvor, honra, glória na revelação de Jesus Cristo. Então, assim, Deus não tenta ninguém. Deus prova. Satanás, ele tenta para matar. O Senhor prova para o quê? Aperfeiçoar. Então, nós vamos ver aqui, na Epístola de Tiago, ninguém sendo tentado diga que de Deus sou tentado, porque Deus não pode tentar a ninguém. Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. A verdade que há provação que vem da parte de Deus. Provação, não é tentação. Tentação, ela tem origem no tentador. A provação, ela tem origem em Deus. O tentador prova para derrubar, para matar, para destruir. O tentador tenta para matar, para roubar, para destruir. Mas Deus prova para aperfeiçoar os seus filhos e as suas filhas, porque como cristãos que estamos a caminho da jornada para o céu, precisamos o quê? De aperfeiçoar o nosso caráter. Contudo, um teste que incita do mal, ele jamais vem de Deus. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, no versículo 13, diz assim: não veio tentação sobre vós, senão humana. Porém, fiel é Deus, que não permitirá que sejais tentados acima do que podeis suportar. Mas com a tentação dará também a saída, para que possais resistir. Então, nós estamos vendo aqui, ó, nenhuma tentação. A tentação que vem sobre nós, ela é humana, mas que Deus que não permite, Deus não permitirá que sejamos tentados acima do que podeis suportar. Isso nos faz refletir lá em Jó. Você lembra que o diabo, ele vai até a Deus, porque o diabo quer tentar a vida de Jó. E se você observar nas duas vezes que o diabo se apresenta, Deus vai falar, olha, você toca, mas não pode tocar na vida dele. Então, nós estamos vendo aqui que a tentação, ela se oriunda do inimigo. Mas que Deus, ele já tem o quê? Ele já tem em sua fidelidade um escape para essa tentação. Como teve ali com o Jó. Jó ficou vivo, suportou a tentação vivo, ainda com dor. E ali nós vamos ver que no final dos fatos, dos relatos bíblicos sobre Jó, Deus deu vitória a Jó. O inimigo não matou Jó. A tentação, o tentador não conseguiu exterminar a vida de Jó. Porque Jó, ele continuou totalmente dependente de Deus. Então, encerramos aqui esse primeiro tópico, que nós precisamos entender que a tentação é um fenômeno que ocorre
da natureza humana. O tentador é o diabo, mas a tentação, ela ocorre na natureza humana. Tópico 2. O tópico 2, ele vai falar sobre o Senhor Jesus e a tentação. No ponto 1, nós vamos ver aqui a provação do Senhor Jesus. Claro, nós vamos observar quando o Senhor Jesus, em Mateus 4, quando o Senhor Jesus, após de ser batizado no Rio Jordão, a Bíblia vai nos dizer que ele é conduzido. Só que aí precisamos entender. Ele é conduzido pelo o Espírito ao deserto. Então, nós vamos ver que depois, após esses 40 dias, a Bíblia diz, e tendo jejuado 40 dias, teve fome. Aí que o tentador se aproxima. E como que ele se aproxima? Ele vem se aproximar do Senhor Jesus. Nós precisamos frisar bem que ele se aproxima do próprio Filho de Deus, que Jesus tinha sido batizado, estava cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, e estava em jejum, em oração, em jejum, por 40 dias, 40 dias. Após esses 40 dias, Jesus teve fome e o tentador, ele se apresenta. E como ele se apresenta? Atacando algumas áreas na vida de Jesus. E qual foi essas áreas que ele se apresenta? Primeiro, ataca a área física. O Senhor Jesus, ele estava o quê? Com fome. O corpo físico estava pedindo um alimento físico. E o inimigo, ele vai se apresentar ao Senhor Jesus o quê? Justamente oferecendo aquilo que o corpo físico estava pedindo. E ele vai dizer para o Senhor Jesus, transforma essas pedras em pães. Transforma essa pedra em pães. Mostrando assim, o inimigo, ele vai querer sempre nos desviar do nosso propósito. Qual que é o propósito que o Senhor Jesus veio a essa terra? Que despiu-se da sua glória. Salvar todos que nele crê. O amor de Deus cobre todos. Mas salvação é só para quem nele crê. Nós vamos ver lá ali, João 3,16. Então o Senhor veio para cumprir esse propósito. É ele que nos reconciliou com Deus. Então o inimigo, ele queria exterminar o propósito de Cristo. Aí ele fala assim, olha, se você... por que você não transforma essas pedras em pães? Ou seja, Satanás queria desviar o propósito, Jesus do propósito, ou seja, tentando a satisfazer as suas necessidades. Então, por isso que ele fala, transforma essas pedras em pães. Ou seja, você não está com fome? Então, transforme essas pedras em pães. Pronto, acabou com a sua fome. Né? Ceda a isso que o teu corpo físico está pedindo. Então, Satanás, ele estava ali intentando contra o próprio Filho de Deus. Só que nós vamos ver que o Senhor Jesus, ele vai trazer a palavra. E ele vai dizer, repetindo o que fala ali, Deuteronômio, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede, que vem da boca de Deus. Nós estamos vendo que, embora ali o corpo pedia comida, mas o que sustenta é a palavra do Senhor. Jesus poderia transformar a pedra em pão? Claro, mas este não era o propósito. Não era o propósito de satisfazer as suas próprias necessidades. Não era esse o propósito. E o Senhor fala, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Então o inimigo, ele vai querer nos tentar nas áreas que a nossa carne pede. No momento o corpo físico queria o quê? O alimento. E ali que o inimigo usou como uma brecha para tentar tirar Jesus do propósito. E assim, se ele fez com Jesus, é assim que ele faz conosco.
Sempre ele quer que nós alcancemos as nossas necessidades acima do propósito que Deus tem para conosco. Mas o propósito é maior do que as nossas vontades, porque o próprio Senhor Jesus diz em Mateus 6,33, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as vossas necessidades vos serão acrescentadas. Depois nós vamos ver Satanás também, ele intentando ali contra Cristo, depois que ele intentou contra Cristo para estar ali tendo as suas necessidades humanas supridas, ele intentou Cristo para isso, só que Cristo não estava voltada para a necessidade do corpo físico, mas sim para o propósito que Deus o deu. Nós vamos dizer que a segunda tentação é o inimigo leva Cristo até o quê? Um pináculo do templo. E agora ele vai intentar na área da natureza divina do Senhor. Ele fala, se tu é filho de Deus, pula deste pináculo do templo, porque está escrito, aos teus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardar. Nós vamos ver que o pináculo do templo era 150 metros acima do vale de Cedron. Então o inimigo ele ali vai citar o texto que está em Salmos 91, versículo 11 e 12. E ele vai dizer assim, pula, porque está escrito, aos teus anjos dará ordem ao teu respeito. E é justamente isso que o inimigo faz, ou seja, no primeiro ponto, ele usou na área, ele intentou na área física. Já no segundo ponto, o inimigo fala exatamente agora a palavra. Pela própria palavra, ele tenta tentar o Senhor Jesus. Ele vai dizer, mas diz assim a palavra, se aos teus anjos dará ordem ao teu respeito. Só que o inimigo usa só uma parte do versículo, né? Texto sem contexto, ele é pretexto. Só que Jesus não conhece só um pouquinho da palavra. Jesus é a palavra. Aí o Senhor sabe que está escrito o quê? Dará ordem aos teus anjos para te guardar. O inimigo foi só até aqui. Só que o inimigo omitiu a outra parte do versículo, que é em todos os teus caminhos. Então nós não precisamos ceder ao inimigo, porque o Senhor nos guarda em todos os caminhos. Só que o inimigo ele tentou burlar, tirar uma parte daquilo que o Senhor falou, e Jesus conhece a palavra. Quem conhece a palavra, ele não cai nas lábias do diabo. Dá até uma frase isso. Quem conhece a palavra não cai nas lábias do diabo. E o diabo intentou contra o Senhor. E o Senhor, ele vem e ele diz assim, também. Ou seja, o diabo citou um texto bíblico, omitindo a outra parte, mas o Senhor Jesus fala, também está escrito. Ou seja, você falou uma parte da palavra, mas eu conheço toda a palavra. Sabe que isso ensina para nós que nós precisamos conhecer a palavra do Senhor. Não é só um versículo esporádico, não é só deixar aberto no Salmo 91, não é só deixar aberto no Salmo 23, mas é conhecer a palavra, é prosseguir em conhecer a palavra. E ali o Senhor vai dizer, também está escrito. Não tentará o Senhor teu Deus, ou seja, o Senhor ele não precisava ostentar os seus divinos atributos em público. Já pensou? Se os judeus tomassem parte disso, eles automaticamente iam aceitar Jesus pelos seus atributos em público. E o reino de Deus não é deste mundo. O reino de Deus, né, não é deste mundo. Esse mundo já é do maligno. Mas tudo que o inimigo intentou ali foi justamente desviar o Senhor Jesus do seu propósito. O terceiro foi levar Jesus a um monte muito alto. E ali o inimigo, o diabo mostra tudo para o Senhor. Tudo isso te darei se prostrado me adorares.
nós vamos ver que Satanás, ele quer sempre mostrar, nos tentar a um caminho de facilidade. Aqui ele estava atacando Jesus na área que é espiritual, no sentido de idolatrar outro ser. Ou seja, se você me adorar, eu vou te dar isso tudo. Então nós estamos percebendo que ali o inimigo sempre tentando o quê? Tirar o Senhor Jesus do verdadeiro propósito. Só que o Senhor Jesus, ele tem a resposta certa para o inimigo. Quando o inimigo fala, tudo isso te darei, se prostrado me adorares, Jesus vai dizer, vai-te Satanás, porque está escrito, só o Senhor teu Deus adorarás e só a ele prestará culto. Como Jesus venceu a tentação? O nosso Jesus venceu o diabo com a palavra de Deus. Então, o inimigo, ele é vencido através da palavra. Quando nós vamos ver, o Senhor Jesus já tinha orado, jejuado, mas também tinha o quê? A palavra. Por isso que fala em João 8, 36, 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é o que é Cristo, é a palavra do Senhor. Nós vamos ver que Deus criou tudo através da sua palavra. Hebreus 11, 3, segunda epístola de Pedro 3, 5. Nós vamos ver que a palavra é a arma que o Senhor proveu para lutarmos contra Satanás. Efésios capítulo 6, versículo 17. Quando nós lemos Salmos 33, versículo 6, pela palavra do Senhor foi feita céus e terra. A Bíblia diz, céus e terra passarão, mas a palavra do Senhor não hão de passar. Em João capítulo 1, versículo 1, e o verbo se fez carne. Então, o Senhor, ele usou o quê? A palavra. Está escrito. Depois Jesus fala, novamente está escrito. Então, é a palavra que faz vencer, a palavra inspiração divina, a palavra autoridade suprema da fé e da prática. Então nós vamos vencer pela palavra, ao lado da oração e do jejum. Conforme estamos estudando, devemos vencer o inimigo, as ardis tentadores com a palavra do Senhor. E o nosso mestre venceu com a palavra, seja na área física, seja na área divina e seja na área espiritual. O tópico 3, resistindo à tentação. E aqui nós vamos observar 3 pontos. Todos somos tentados, rejeita a tentação e arrepende-te. Gente, como já falamos, você pode ter prática de oração, podemos ter a prática de jejum, podemos ler a palavra de Deus, e isso não vai nos imunizar de ser tentado. Pelo contrário, o inimigo da nossa alma, ele tenta contra a nossa salvação a todo tempo. A todo tempo que nós somos o quê? Tentados. E como eu falei, não existe pessoa mais cheia do Espírito. Por mais que você seja, quando nós aceitamos Jesus, nós transformamos como um alvo para o inimigo. E ele vai tentar de tudo para tentar o quê? Impedir essa jornada. Então, todos nós somos o quê? Tentados. E nós estamos vivendo numa cultura o quê? Pós-moderna. Então, nós vamos ver que tem várias filosofias, nós vamos ver que artistas, escritores, muitas das vezes, nós vamos ver que nós temos que estar observando, ou seja, vigilantes, até mesmo com alguns teólogos, pessoas que ali falam de Deus, mas que muitas das vezes não estão trazendo em sua íntegra acerca de Deus. Então nós precisamos o quê? Observar, porque muitas dessas questões tentam nos moldar conforme os costumes mudanos. Quando nós vamos ler
Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 2, versículo 2, ali está falando o quê? De uma transformação o quê? Da nossa mente. O mundo, ele quer controlar nossa mente, mas Deus, ele quer transformar. Ele transforma a nossa mente. Quando nós vamos ler a carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 2, pensai nas coisas que são de cima e não das coisas que são da terra. Quando nós vemos esse termo transformar na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 2, nós vamos ver que esse termo transformar, ele qualifica também em nossa língua, equivale à palavra metamorfose. O que isso quer dizer? Descreve uma mudança de dentro para fora, a mudança da nossa mente, né? Todo o nosso ser, a mudança o quê? De dentro para fora. Então, o mundo, ele quer ter controle de maneira que nós nos conformamos com o que está acontecendo nos nossos dias atuais. Por isso que a Bíblia fala, não vos conformei-vos, mas transformava. Então, se o mundo quer controlar nossa mente, nossa maneira de pensar, ali nos conformando com as coisas que estão acontecendo, mas Deus, ele controla nossa mente para que nós possamos ter ela transformada. Então, não é conformar, é sermos o quê? Transformados, é resistindo essa tentação de conformismo. Não podemos conformar, mas pelo contrário, que a nossa mente seja transformada a cada dia, até assim o Senhor nos chamar de forma individual ou coletivamente. E o segundo ponto, rejeite a tentação. Uma vez que nós entendemos que a tentação, ela existe e que nós não estamos imunes de passar por ela, nós vamos ver uma frase que Lutero, né? Lutero foi grande reformador da reforma protestante. Ele fez uma frase. Ele diz assim: você não pode impedir que os pássaros voem sobre a sua cabeça, mas você pode impedir que ele se instale com seus ninhos, né? Isso não é um versículo bíblico, é uma frase que esse reformador Martinho Lutero, ele descreveu, mas nós vamos ver que a gente não pode fugir da tentação. Ninguém está imune a ser tentado, mas nós não podemos permitir que ela se aloje na nossa mente e no nosso coração. Uma coisa que nós vamos ver sobre resistir, rejeitar a tentação, nós vamos ver é José. José, quando a mulher de Potifar, ela tenta José a ponto das roupas de José ficarem onde? Nas mãos dela. Mas ele rejeita a tentação. A tentação não pode te obrigar a você executar. Então fala aqui, rejeite a tentação. José foi tentado, mas ele não cedeu à tentação. E não adianta ceder à tentação e falar, Deus sabe de todas as coisas. O Deus que sabe todas as coisas, ele fala, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Segunda questão, nós vamos ver Jó. O próprio Deus fala que Jó é aquele que foge do mal, é aquele que não se negocia com o mal. E de Jó é um homem reto, íntegro, sincero e que foge do mal, ou seja, desvia-se do mal. Então, a tentação ela vai ter, mas a gente precisa resistir à tentação e com a força. Por isso que o Senhor, a cada dia, nós passamos pela transformação e o Espírito Santo que nos capacita do pecado, da justiça e do juízo. Então, com a força do Espírito Santo, nós vamos conseguir resistir à tentação. Por isso, precisamos perceber o que o apóstolo Paulo, ele vai falar para Timóteo, lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 22, ele vai escrever a Timóteo para quê? Fuja de tudo que estimule as paixões
da juventude. Então nós estamos vendo que a estratégia de ganhar é fugir, é sair. Você vê Salmo 1, fuja da aparência do mal. Você vai ver lá o Senhor falando para Josué, medita na palavra de noite. Você vai ver a Bíblia sempre nos alertando. O quê? Como Paulo fala a Timóteo, foge da tentação. Ou seja, fuja de tudo que estimule as paixões, ou seja, de tudo que vai fazer com que a sua carne deseje, almeja, e a partir dali ela se incline para a tentação que provém do tentador. Olha que Pedro fala em 1ª Epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios, vigiais, porque o vosso adversário, o diabo, anda como leão bramindo ao redor de vós, buscando a quem possa tragar. Provérbios, capítulo 1, versículo 10, diz assim: Filho meu, se os pecadores com blandícias te quiserem tentar, não consistas. Então a Bíblia toda, ela vem nos advertindo de rejeitar a tentação. Tiago fala, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Segunda questão, terceiro ponto aqui, é arrepender-se. Nós vamos ver que no meio da nossa caminhada, uma vez que a tentação, que nós como cristãos, como crentes no Senhor, nós não estamos imunes à tentação, muitas das vezes a gente pode cair no erro de ceder. Novamente pontuo o que o apóstolo Paulo, ele fala, aquele que está de pé, cuide para que não caia. E se isso acontecer? Quantas pessoas nós temos visto ceder à tentação? Quantas pessoas por um momento se renderam à tentação? Será que acabou? Será que essas pessoas não têm mais valor? Será que tudo para ela terminaram ou não? Porque o nosso Deus, ele é um Deus de amor. E ele convida ao quê? Arrependimento. Nós estudamos na lição passada, falamos sobre Davi. Quando Davi errou, ele escreveu o Salmo 51, com o coração quebrantado e contrito, não despreza o Senhor. Ali houve um arrependimento. Davi não era perfeito, mas Davi se prostrava, ele reconhecia, ele se arrependia dos seus erros. Então, o que nós precisamos fazer? Quando ceder à tentação, porque a tentação, ela rompe a comunhão para com Deus. Então, a pessoa precisa reconhecer, precisa se arrepender, isso por meio de confissão, falar com Deus. Então, nós podemos também falar nessa aula, porque muitas das vezes tem até pessoas que estão inseridas ali, mas que de fato estão cedendo à tentação. Então, uma forma de nós mostrarmos que, através do arrependimento, a comunhão com Deus, ela é restaurada. Sabe por quê? Não podemos desistir da nossa jornada para o céu. Estamos numa jornada para o céu. E ainda que, porventura, alguém cedeu à tentação, o Senhor, ele nos convida a arrepender, a se arrepender, a voltar para o Senhor, porque o Senhor falou, eu vou e vos prepararei lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Para finalizar, você pode estar caído hoje, mas hoje também Deus pode te levantar. Por isso que o Senhor fala do arrependimento. Vários textos na Bíblia nos convida a nos arrepender. Então, se você cedeu à tentação, não fique justificando. Ah, foi o fulano, foi o ciclano. Não. Arrependa-te. Tenha um encontro com Cristo. Volte para Cristo. E siga a tua jornada para o céu. Nós vamos ver aqui. O caminho divino é o da confissão e o arrependimento para desfrutar o perdão de Deus.
somos encorajados a assumir a postura de Cristo e não ser conformados com este mundo. Que Deus os abençoe. Vou deixar aqui alguns versículos. Atos capítulo 3, versículo 19. Lucas capítulo 15, versículo 10. Primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 9. E segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Ufa, louvado seja Deus por mais essa oportunidade. Conclusão. Semelhante ao Senhor, que foi tentado em tudo, mas não pecou, podemos seguir o caminho de não sermos seduzidos pela tentação. Assim, podemos desfrutar mais de uma vida em santidade e comunhão com Deus. Por isso, ao oferecermos resistência à tentação ao longo da jornada, lograremos êxito e receberemos a coroa da vida. Então, que Deus te abençoe. Finalizamos aqui mais essa lição. Eu espero ter contribuído aí com a sua lição. E claro, vou ficar de olho no seu comentário aí. Me conta de onde você é. Me conte sobre as lições que você tem dado. Vamos orar? Senhor Deus, te louvamos, ó Deus, por essa oportunidade. A ti, Deus, honra, glória, louvor e toda adoração. Senhor, obrigada por o Senhor estar conosco e através do teu Santo Espírito nos ensinar e nos levar a nos conduzir por essa jornada tão linda que estamos caminhando através do teu Espírito Santo para o céu. Abençoa cada professor, professora, todas as igrejas, todos os teus filhos e tuas filhas. Dê uma excelente aula a todos, Pai. Guarda, livra de todo o mal. É o que nós te pedimos, Pai, e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Olha, até a próxima aula. Quero te convidar a participar conosco do Instagram, Mulheres Florescendo pela Fé. Por lá também divulgamos a palavra do Senhor. E claro, né? Se inscreva no canal. Você ainda não se inscreveu? Olha lá, hein? Se inscreva no canal, dê o seu like e ative o sininho, para que quando novos vídeos chegarem, você receber notificação. Amém? Deus te abençoe. Uma excelente aula, em nome de Jesus.